falar um pouco sobre isso, sobre entender quem Deus quer para liderar a nossa igreja, mas isso vai para além de líderes, presbíteros e diáconos. E eu acho que para falar um pouco sobre isso é preciso falar sobre coração. Coração, não esse órgão que bombeia sangue anatômico que existe dentro da gente, mas o coração como a Bíblia fala. Vocês já perceberam que a Bíblia gosta muito dessa palavra, né? Isso é uma palavra bem evangélica, cristã. Quando a gente fala assim, como está seu coração? Não parece estranho? Se você não fosse cristão há muito tempo, seria mais óbvio dizer como você está. Mas muitas vezes a gente fala isso porque, graças a Deus, a gente incorpora um vocabulário que é naturalmente bíblico. Isso é bom. A Bíblia usa essa palavra coração, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mais de 1000 vezes. É muita coisa. E o que ela quer dizer? Ela quer dizer a totalidade do que alguém é. O coração, então, nesse sentido, como esse órgão vital para a vida, para manutenção da vida, bombeando sangue que alimenta órgãos, células, etc., é, segundo a perspectiva bíblica, o que é central para nós, e talvez a gente diria, hoje em dia, que é o cérebro que desempenha esse papel, a mente. Mas coração, biblicamente falando, toda vez que você lê, nesse sentido, vai sempre significar algo como identidade, como emoções, mente, intelecto, mas também afeições, sentimentos, ou seja, é tanto que você sabe, quanto que você deseja, quanto que você sente, ou seja, é o que você é, o seu coração. A primeira vez que essa palavra aparece nas Escrituras é em Gênesis capítulo 6, o versículo 5, naquele episódio do dilúvio. E ali a gente já tem uma indicação de como o coração humano, ao longo da Bíblia e até hoje, é retratado. Um coração ruim, um coração mau. Ali, Deus vai dizer que toda a raça humana era ruim e os desígnios do coração do homem eram maus. Todos eles. O que a Bíblia está querendo dizer é que dentro de nós, o que nós somos, porque coração é tudo que nós somos, era ruim. A gente conhece a história do episódio onde Deus então manda o dilúvio, separa uma família. Essa família continua sendo alvo das promessas do Senhor. Essas promessas alcançam Abraão, e depois Isaac, Jacó, Israel, que cresce, alcança aquela terra que Deus havia prometido. Até um tempo onde essa ideia de coração fica ainda mais clara na história bíblica. Quando Deus vai escolher para o seu povo Israel um rei. Vocês lembram? O que acontecia? As nações eram governadas por reis, mas Israel não. Israel sofria a levantada e a derrocada, se a gente poderia dizer assim, de juízes, que julgavam o povo, e isso está descrito no livro dos Juízes, e às vezes julgavam o povo, venciam inimigos e falhavam moralmente, porque o seu coração era mau, ruim. Eles não tinham um coração segundo o coração de Deus. O povo então, olhando para as outras nações, pedem um rei. E dizem para Samuel, aquele profeta, nos dê um rei. A gente quer um rei. A gente quer um rei. O nosso coração deseja ser governado por alguém. As outras nações também são. Olha só que interessante. A gente naturalmente se coloca debaixo de lideranças. E a gente naturalmente lidera outras pessoas. Essa é uma dinâmica comum. O problema é que nessa perspectiva de Israel a esse tempo, eles querem um rei segundo o coração deles, e não segundo o coração de Deus. Então Saul, vocês lembram? Como era a descrição física de Saul, inclusive? Um homem alto, bonito, forte, é escolhido para ser rei de Israel. A questão é que o coração de Saul não era bom também. E a gente tem, então, a perspectiva de um novo rei. Agora sim, porque Deus havia rejeitado Saul, Deus diz a Samuel, aquele profeta em Israel, agora eu vou escolher um rei segundo o meu coração. E é o rei Davi.
A descrição física de Davi é contrastante, é bem diferente da de Saul, não é? Ele era mais baixinho, mirradinho assim. Isso é proposital. Alguém completamente diferente. Se você vai ler essa história onde Samuel, você lembra, vai até a casa de Jessé, pai de Davi, o que ele está procurando e espera encontrar? Um segundo Saul. Alto, bonito, forte, militar nesse sentido. Mas não é isso que acontece. Deus vai dizendo não para cada um dos filhos, até que Samuel pergunta, tem mais um filho? E Jessé como que desprezando, porque a gente enxerga coração de um jeito errado, diferente do que Deus enxerga, diz, tem mais um filho, mas eu nem contei ele está lá cuidando das ovelhas, do pasto. E Samuel, então, registra no seu livro, é registrado lá para nós em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que Deus então não escolheria aqueles irmãos de Davi, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Existe então uma luta de corações. Qual coração a gente abraça? O coração de Deus? Sermos pessoas e escolhermos pessoas segundo o coração de Deus ou segundo o nosso coração? Davi era alguém então, segundo o coração de Deus. Paulo, inclusive, vai falar isso lá em Atos. Olha só, depois da ressurreição de Jesus, pregando, dizendo que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E eu vou abrir um parênteses, não é porque ele era um homem ideal. A gente conhece a história de Davi, mas por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Deus havia escolhido Davi, diferente de Saul. Ele era o homem que Deus havia escolhido para governar o seu povo. A questão é, minha gente, Deus escolhe homens e deseja homens segundo o coração dele para liderarem o seu povo. Então, vamos deixar de lado essa primeira parte para descobrir quem Deus deseja para governar a nossa vida, ou para que a gente lidere a nossa família, por exemplo, ou presbíteros e pastores, igrejas, presbitérios, o que quer que seja. A gente precisa descobrir o que está dentro do coração de Deus, não é? Porque se Deus escolhe homens segundo o seu coração, o que tem no coração de Deus? E aí sim, eu queria te convidar para ler um texto lá no Novo Testamento, já, em Mateus capítulo 11, para a gente conversar um pouco sobre isso. Mateus capítulo 11, o versículo 25. Mateus 11, 25. Aqui a gente pode encontrar algumas pistas para responder a esse segredo que não é um segredo não. Mateus 11, 25 diz o seguinte: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, diz Jesus. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão um descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor. Esse é o único texto em que Jesus dá uma descrição do seu coração. Não existe na Bíblia, em nenhum lugar, uma situação em que o próprio Jesus diz quem ele é. Interessante, né? A gente percebe que Jesus faz. E claro, Jesus faz coisas a partir do que ele é. E dá para supor coisas que Jesus é a partir daquilo que ele faz. Afinal de contas, a gente conhece a árvore pelo fruto. Mas só aqui a gente vê Jesus descortinando algo profundo do seu coração. O texto diz sobre Jesus, sobre ele mesmo, que ele é
manso e humilde de coração. Mas vamos ver como que isso chega até lá, passando por todos os versículos e como isso pode ensinar a gente que coração Deus quer que nós tenhamos e como identificar alguém segundo o coração de Deus, para que nós olhemos e identifiquemos como pessoas dignas de aceitação. No começo desse texto que a gente leu, os primeiros 2 versículos, a gente vai ver uma sequência de revelações. Na verdade, o texto inteiro está falando de Deus se revelar a pessoas simples, se revelar a Jesus, Jesus revelar o Pai, Jesus se revelar. É sobre um descortinar daquilo que poderia estar escondido e que a gente precisa descobrir, assim como as nossas lideranças precisam ser descobertas no nosso meio. Mas esses primeiros versículos, então, vamos contar como que Deus se revela não a qualquer tipo de pessoa. O texto diz que Jesus louva e exulta a Deus, o seu Pai, porque Deus não quis revelar o Evangelho, o seu reino, para os sábios, aos seus próprios olhos, mas para os simples, para os pequenos, para os desprezados, para os menores. E por quê? Porque são os pequenos que precisam do Senhor e que precisam do seu amor e da sua revelação. Pessoas que são sábias a seus próprios olhos, fariseus, pessoas que acham que têm em si o suficiente, não obterão de Deus a revelação daquilo que Ele tem, daquilo que Ele é. Por quê? Porque eles não precisam de Deus. Eles já têm uma resposta por si mesmo, autoproduzida. Mas Deus é louvado aqui na boca de Jesus, porque foi escolha, e o texto diz, Deus quis, Ele se agradou, Ele gostou de fazer isso. Deus se esconde, meus irmãos, de quem é sábio a seus próprios olhos. E isso é uma condenação, de fato, por si só. Deus não se revela, não se mostra, não se apresenta para os soberbos, para os orgulhosos. Mas Ele, do contrário, mostra o seu coração, abre o seu mais íntimo, para aqueles que são simples, para aqueles que são humildes, para aqueles que precisam do coração do Pai. O que tem no nosso coração, o que tem dentro de nós, como nós governamos os nossos pequenos reinos, as nossas esferas de influência. Ou nós somos simples. E simples não quer dizer simples de aparência, ou não tem a ver com classe econômica. Pessoas simples. Os simples. Que não são grandes, complexos, maiores demais. Eles são acessíveis. Eles são humildes. Eles ouvem. Esses vão receber a revelação do mais íntimo do Senhor. E isso é um mistério, como que Deus, em Jesus, não quer ter uma relação de um chefe com a gente. Mas Ele abre a sua vida, literalmente, Ele rasga o seu corpo por nós. Ele pega nos nossos pés sujos, fedidos, para lavar o nosso pé. Ele quer uma relação íntima com a gente, mas não é possível isso acontecer, a não ser que a gente se reconheça como simples. Porque nessa progressão do texto, até mostrar o coração de Deus, a primeira coisa que a gente aprende é que Deus só se revela a quem se enxerga como simples e pequeno. Vai montando o quebra-cabeça no seu coração, como que Deus não nos salva só das nossas menores coisas, ou seja, das coisas mais ruins que a gente tem, dos nossos pecados mais feios. Claro, Deus nos salva disso também. Mas o Evangelho conta para a gente que Deus nos salva dos nossos melhores esforços. O seu melhor, meu irmão, não é suficiente para te salvar. Sua maior inteligência, todo o seu dinheiro, se você fosse um teólogo, sendo ou não, sendo inteligente ou não, Deus te salvou, porque o seu melhor não basta.
Deus nos salva, porque Ele salva pessoas simples, que precisam dEle e do seu coração. Que Ele nos encontre assim, que Ele nos encontre assim. Agora, o texto continua, Jesus também diz uma outra coisa. Ele fala o seguinte no versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Se Deus não se revela a fariseus antigos ou os modernos de hoje em dia, que se fecham para o Senhor ainda que estejam perto dEle, para quem o coração de Deus é revelado? Eis a resposta, para o seu Filho. Jesus é quem tem acesso completo ao coração de Deus. Jesus diz que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, Ele mesmo e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E essa palavra revelar é literalmente apocalipse, revelação, descortinar um segredo. Para quem Deus se revela? Quem tem acesso a Deus? E a resposta bíblica é somente um: Jesus. Porque nós não somos os simples, a não ser que a gente se encontre com Jesus e Jesus nos revele quem é o Pai. Jesus é, eis a boa notícia, o homem segundo o coração de Deus. Davi era uma miniatura de quem Cristo é a realidade, o verdadeiro filho de Davi, o homem, o escolhido, o rei do reino dos céus, não só de Israel, etnia, mas de todos os povos que reconhecem o Senhor. Ele é o homem segundo o coração de Deus. Então, quem nós deveríamos escolher segundo o coração de Deus? Pessoas que são iguais a Jesus. É possível? Em que situação a gente fica quando a gente olha para o Senhor Jesus, aquele que tem acesso completo ao Pai, porque é um com Deus, não é alguém que sabe muito sobre Deus, Ele é Deus, junto com Deus, o escolhido de Deus, segundo o coração de Deus. E percebe que nós não alcançamos esse tipo de intimidade, para que Deus se revele completamente a nós. Porque se a gente não tiver uma liderança que seja segundo o coração de Deus, a gente tem Saul, que vai pecar contra Deus e contra o povo, vai morrer em batalha. Nós estamos há uma semana de escolhermos homens que devem ser segundo o coração de Deus, mas só Cristo é segundo o coração de Deus. Jesus era como um músico talentoso entre desafinados. Imagina uma multidão cantando tudo desafinado. E Jesus com ouvido absoluto, que é esse dom que poucas pessoas têm, de identificar as notas no ar, assim, o barulho das coisas, sensibilidade musical altíssima. Jesus sabia coisas do Pai que ninguém sabia. Por isso que no versículo anterior ele exalta assim, de um modo glorioso: meu Deus, meu Pai, o Senhor está revelando coisas que eu sei, esse povo não te conhece direito, eu tenho acesso ao seu coração, ao que o Senhor está fazendo e quer fazer, e o Senhor escolheu mostrar isso a gente simples, os desprezados, os humilhados, os pequenos. O Senhor Jesus é aquele que nos mostra Deus, porque conhece Deus. E por que Ele faz isso? Porque Ele quer nos aproximar os pequenos, para que o coração dEle seja uma revelação do coração do Senhor. E aí a gente chega ao final desse texto, onde no começo a gente percebeu que Deus se revela a gente simples, agora que Jesus revela Deus, mas agora a gente percebe nesse texto tão glorioso e conhecido, Jesus se revelando para nós. O texto diz: então venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei
descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, o meu peso, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a mim então, a mim, diz Jesus. Se Deus não se revela para soberbos e grandiosos, mas se Jesus tem acesso completo ao coração do Pai, venham a mim, diz Jesus. E eu vou dar para vocês o coração de Deus, que é um bom coração, contra o coração de pedra, petrificado e fechado de vocês, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Então você quer conhecer o coração de Deus? Vá até Jesus. É o coração de Jesus que nos mostra o que tem dentro do coração do Pai, para a gente descobrir quais homens, quais mulheres são segundo o coração de Deus. O que tem lá dentro, quando a gente se aproxima de Jesus, o texto diz, duas coisas profundas como as fossas marianas: mansidão e humildade. Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. Quando vocês vierem até mim, o que vocês vão encontrar é alguém que não vai olhar para vocês com uma reação dura, com o dedo em riste, mas alguém manso e humilde. Esse é o coração do Criador. É o que Jesus está querendo dizer. E quando vocês encontrarem o meu coração, vocês vão encontrar descanso. Porque corações que não são mansos, que são ríspidos, prontos a julgar, e corações que não são humildes, são egoístas, soberbos, orgulhosos, vocês têm dentro de vocês. Agora, venham até mim, e vocês encontrarão descanso, porque vocês vão encontrar um coração diferente. Quem são os homens que a gente precisa escolher domingo que vem? São homens de coração manso e humilde, porque esse é o coração do Senhor, e Deus quer homem segundo o seu coração. Quem pode fazer isso com alguém? Com a mulher, com o homem, com a família, com a criança, com um jovem ou um idoso? Somente a troca de fardo com Jesus, que conhece o coração do Pai. O que é mansidão? Mansidão é fruto do Espírito, não é? Em Gálatas 5. Entre outras coisas, ser manso é algo que Deus produz. Deus, meus irmãos. Deus que produz. A gente não produz mansidão dentro de nós, não. Ela dura pouco, se a gente tentar fazer uma forcinha, pouco. Agora, é fruto do Espírito. Fruto é de árvore. A gente precisa estar ligado a uma árvore para a gente ter fruto do Espírito. Mansidão não é alguém devagar, lento, lerdo. Mansidão é força sob controle. Não é alguém que não tem o que se posicionar, não tem o que dizer, mas é a capacidade que Deus dá da gente ser manso, da gente saber o que dizer na hora certa, da gente ser paciente. Tem muito a ver com domínio próprio. Sabe quem que dá domínio para você, da sua própria vida? Deus. Não é você mesmo que controla isso. É Deus que te libera para controlar você mesmo. Mas você precisa encontrar com esse coração. Jesus diz, venham até mim. Como você trata as pessoas quando você é contrariado? Ou Jesus não foi contrariado, ameaçado? Você imagina Jesus não manso? Em qual situação? Agora, nós estamos muito aquém do que Jesus foi, pensou, sofreu, para não sermos mansos, podendo ser mansos, já que Ele já fez o convite a nós. Como você tem tratado as suas relações? As relações entre igreja, você é líder de ministério, você é um líder segundo o coração, esse coração manso e humilde. Pastores, filhos, debaixo da liderança de seus pais, pais liderando seus filhos, é com mansidão e com humildade.
Manso e humilde de coração. O que é humildade, gente? Se mansidão é força sob controle, humildade é identidade sob controle. A pessoa que sabe quem é, não precisa se provar ser alguma coisa. Porque ela sabe quem é. A sua identidade está no lugar certo. E como a gente encontra identidade? Em Jesus. É preciso trocar desse peso com Jesus. E aí a humildade vai operar entre nós, nas nossas relações. É isso que Deus tem nos chamado para ser, para viver, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mansos e humildes, como um desafio aos valores que o mundo dá, que são contrários à mansidão e à humildade. Jesus vai dizer: troquem de fardo comigo. O jugo, que é aquele coisa que ficava nos bois para os ararem a terra, Jesus está dizendo: eu não trato vocês como animais. Troquem de fardo comigo. Traz leveza estar sob a liderança de alguém segundo o coração de Deus. Leveza. Não é difícil, não é penoso ser liderado por alguém segundo o coração de Deus. Nós temos essa tarefa no domingo que vem. É um desafio, mas pelo Espírito Santo nós somos capazes de fazer isso. Não só de identificarmos líderes, mas de sermos homens e mulheres desse jeito. Desse jeito. Afinal de contas, ninguém consegue liderar pessoas também que não são mansas e humildes. É preciso de uma transformação do coração. E quem faz isso é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Existe uma promessa antiga no livro de Ezequiel para o povo de Israel. O texto diz: eu vou transformar o coração duro de vocês, de pedra, em um coração de carne. O texto diz: eu porei meu espírito em vocês e farei vocês me ouvirem e obedecerem meus mandamentos. Quem faz isso? É o Senhor Jesus. Qual é o resumo então? Se lá no início a gente estava perguntando qual é o coração segundo o coração de Deus, qual é o coração de Deus para as pessoas e para nós, para que a gente identifique inclusive boas lideranças em qualquer área. Em Jesus nós temos esse ensinamento claro. Deus se revela para a gente simples, que trocou de fardo com Ele, em Jesus, e agora tem um coração manso e humilde. Que essa seja a realidade da nossa igreja, de você, chefe ou empregado, de você, pai, mãe, de você, líder de ministério, de candeia, de discipulado. Que a nossa igreja seja marcada por líderes segundo o coração de Deus. Líderes mansos e humildes. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque a Tua palavra nos revela o que o Senhor espera de nós e não nos deixa sem indicações, sem saber o que nós devemos fazer. A gente tem uma tarefa tão importante, leve, graciosa, alegre, de olhar para a gente, uns para os outros e dizer: Senhor, eis aqui aquele que quer nos guiar e vai nos guiar como um líder debaixo da Tua submissão. Mas nós queremos poder identificar entre nós homens e mulheres que têm o Teu coração, para depois não nos decepcionarmos uns com os outros. Que o Teu Espírito opere isso em nós, como uma promessa cumprida, transformando o nosso coração duro e ruim em um coração manso e humilde, para a Tua glória, em nome de Jesus.